Fala galera, eu tô aqui com o Álvaro, ele é professor aqui na FATEC e hoje eu queria bater um papo com ele mais sobre como é o curso de especialização em criação de jogos eletrônicos. Álvaro, conta pra gente como é que é o curso aqui nessa universidade especificamente. Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com você. O curso ele começa de uma forma mais genérica, vamos dizer assim, né? A gente começa com bem light, a ideia é começar light, embora o pessoal às vezes ache que não está tão light assim. Uau. E depois ir numa progressão de forma que o aluno passe por várias etapas que são essenciais para entender o desenvolvimento de games, né? Então a gente primeiro aborda disciplinas que estão relacionadas com programação e depois entra nas plataformas específicas, né? Então vai ver no quarto semestre ferramentas de desenvolvimento, mais para conhecer as ferramentas. Depois, a partir do quinto ciclo, no quinto e sexto ciclo, a gente tem jogos digitais para web, dispositivos móveis e para consoles, que aí é onde cada um aprimora um pouco mais em cada plataforma, né? E além disso, tem outras disciplinas, né, dentro da área de jogos, aquilo que pode ser aprimorado de outras formas. Então, empreendedorismo, direito e ética, próprio inglês, né? Então, de uma certa forma, o curso visa abarcar tudo isso. A gente tem um foco maior em programação, né? Até pela natureza da FATEC, né? Um curso de tecnologia, então obrigatoriamente a gente tem que ir mais por esse lado da programação, mas a gente aborda game design, um pouco de 3D, disciplinas que se relacionam com todo o desenvolvimento. Bom, interessante. Me falaram que o curso aqui, ele se diferencia, por exemplo, de cursos como o Game Design da AMB Morumbi. Qual é a diferença desses cursos, né? Me explicaram que aqui tinha um foco maior em programação, que nos outros eram cursos direcionados de uma forma diferente. Qual seria a diferença? Eu acho que no fim é uma vocação mesmo de cada universidade, né? No caso da AMB Morumbi, geralmente a grade deles vai por essa linha mais game design mesmo. E eu acho que a tendência no fim, pela característica tanto educacional quanto de mercado aqui no Brasil, é que cada universidade busque o seu caminho dentro de uma especialização nas três principais áreas, né, que são game design, programação e arte. Então, como a AMB Morumbi talvez seja a mais antiga a oferecer curso de games, naturalmente era mais fácil também você procurar disciplinas onde você conseguiria encaixar outras áreas, né, para se adequarem à estrutura do desenvolvimento de game. E isso normalmente está relacionado com game design, porque você faz psicologia, né, comportamento, cultura, ética, né, a própria questão de ética. Então, essas coisas são mais fáceis, vamos dizer assim, de você adaptar para o mundo do desenvolvimento de game. Então, é natural que num primeiro momento se busque essa primeira adaptação. E na AMB Morumbi a vocação foi essa e continua sendo, né, essa. Embora que eu saiba, eles também tenham disciplinas de programação, mas são de lá que saem a maioria dos game designers. É de lá que sai a maioria dos game designers. Não é o mesmo caso, por exemplo, do Senac, né? Entendi. Então, o Senac tem uma característica mais de arte, né? Então forma excelentes artistas. E aqui na FATEC, como eu falei, o foco por ser mais, né, por ser uma faculdade de tecnologia, no fim a gente pretende que o curso seja mais genérico, no fim que aborde todas as áreas, mas inevitavelmente pela quantidade que a gente tem de programação e disciplinas relacionadas, o perfil aqui acaba indo mais para o lado programador. No fim, a saída é mais ampla. Mas eu acredito que também isso possa mudar, não só com a gente aqui, que mude em alguns anos em todas as faculdades, né? Por exemplo, é uma coisa que eu vejo, acho, é que os cursos tenham, né, como a gente tem aqui, tem desenvolvimento de games, mas que a gente venha a ter desenvolvimento de games arte.
Então, os 3 anos focados nisso. Desenvolvimento de games, game design. Mais 3 anos nisso. Desenvolvimento de games, programação. Que é o que acontece nos Estados Unidos, né? Então, à medida que a área cresça, que existam professores, eu acho que é um caminho. Exato. E falando nisso, já que você citou o professor, como foi que você foi parar nessa área? Como que você se tornou desenvolvedor de jogos? A história é longa? Mas, basicamente assim, né? O meu pai, ele é da área de TI. E é entusiasta de videogame. Então, boa parte dos consoles que eu tenho, alguns, inclusive, foram deles e dele. E outros foram meus, né, depois, mas assim, por intermédio dele, claro, né, quando eu era criança. Ele entregava isso para mim e para os meus irmãos. Né? Então, o contato com a área de tecnologia foi sempre muito presente para a gente, né, em casa, por conta disso. Né? Meu pai, por ser entusiasta de tecnologia e de videogame, sempre teve todo tipo de computador em casa, e eu ia para ele desde pequeno, né? Tinha aquelas semanas que pode levar os filhos, né? E você tinha a oportunidade de visitar lugares específicos. Nossa, devia ser muito interessante na época. E eu lembro, assim, o que eu mais gostava, assim, era de ver o pessoal fazendo os cartões perfurados, né? E quando eu ia molecada, eles faziam um cartão perfurado com desenhos. Então tinha desenho do Snoopy, né? Fazia um desenho do Charlie Brown, né? Que era o desenho da época ali, né? Que agradava todo mundo. E a gente passava horas assim com o pessoal ali fazendo cartão perfurado. Então esse contato com tecnologia sempre teve, e a gente, por osmose, né, foi aprendendo alguma coisa. E por outro lado, a minha mãe é professora. Professora de ensino fundamental. Então, meio que naturalmente juntou as duas coisas. Né? E o meu pai, desde muito pequeno, eu tinha uma dificuldade absurda com matemática na escola. E aí meu pai falou assim, não, eu vou te ensinar matemática. Então a gente tinha um computador que era um Apple II, e já tinha tido outros computadores, né? O Apple II já era um pouco maiorzinho assim. E aí no Apple II, meu pai falou assim, não, tem isso aqui, né, esse computador né, aqui, tem uma linguagem aqui que é o Basic, e a gente vai programar em Basic aqui e vai aprender coisas em Basic. Falei, bom, beleza. Né? Me deu um livrinho lá e a gente sentava com o livrinho lá, e a gente começou a fazer umas coisas, e eu falei assim, mas pai, programar é legal, né? Até entendi aqui como é que funciona o negócio, mas eu me interesso mais por fazer, por desenhar e fazer animação. Eu gostava muito disso. Assim. E aí meu pai foi direcionando, assim, me pegou pela mão e falou assim, tá bom, então é isso que você quer? E aí foi me dando livros, assim, até que um pouco mais pra frente, um dia ele apareceu com um computador, já um PC, sei lá, 286, né, isso já mais, né, um pouco mais pra frente, e me deu um livro que chamava Criando Multimídia no Seu PC. E aí vinha com um CD com um monte de programas e dentro do livro a maneira como você criava multimídia, né? Na época, lógico, da maneira mais rudimentar possível. Mas ele falou assim, ó, é isso aqui, né, que você tem que ler e aprender. Né? Ele falou assim, ó, não é muito a minha praia, então vou deixar o livro aqui com você, vou pôr o computador aqui no seu quarto e boa sorte. Aí eu falei, bom, então, beleza, né? Comecei a ler, comecei a me interessar e fui fazendo. Entrei na faculdade de publicidade, porque na época também, quando eu entrei em 93, eu não enxergava, assim, numa faculdade de tecnologia, algo que eu realmente fosse me satisfazer cursando. Então, eu fui fazer a faculdade de comunicação, com foco em publicidade, porque... né, aí eu achava que de alguma forma eu ia cair na animação
e no desenho. E como eu era o único que sabia, que tinha conhecimento de multimídia, me botaram para ser monitor num laboratório de criação publicitária. E aí eu comecei a ensinar o pessoal a fazer, então faz isso dessa forma, e usava o CorelDRAW, e usava Photoshop, e usava tudo que tinha ali. E aí começou assim, o próprio professor falou assim, puxa, mas você leva jeito assim para ensinar, o pessoal se ensinando de um jeito meio engraçado, assim. Eu falei, mas eu nem sabia, né? Não tinha caído minha ficha. E aí começou por aí, né? Na faculdade mesmo, que eu já percebi que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava e também o pessoal gostava da maneira como eu fazia. Né? Olha só. E aí daí pra frente foi só aprimorando. É legal que você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer com relação a essa coleção que você tem aqui. Eu ia te perguntar como foi que você começou a sua coleção, como foi que você tomou gosto por colecionar consoles. Mas você já deu aquele spoiler básico, né? O seu pai já gostava muito. Tem coisas aqui que são dele, né? Inclusive, né? Então, pois é, não, mas a coleção é realmente bem impressionante. Você continua ainda, sabe? Você continua procurando, em busca de consoles mais raros? Continuo. No fim, assim, é engraçado porque tem coisa... conforme você... Eu acho que é algo que atrai, né? Quanto mais você tem, mais você atrai. Então, que nem dinheiro, né? No meu caso, não. É para menos, mas isso tira o dinheiro. Mas os consoles têm sido assim comigo, né? Eu comecei com uma coleção muito menor do que essa. E aí eu trouxe aqui para a FATEC a primeira vez. E aí gostava de fazer aula mostrando esses consoles. E aí o pessoal falava assim, puxa, professor, eu tenho um console que está encostado lá. Você quer? Pô, traz aí que eu dou um trato nele. E aí o pessoal começou a me trazer, né, e essa coleção no fim foi aumentando, e quanto mais aumentou, né, vindo também de alunos, eu comecei a também ter mais vontade de ter as coisas que são mais significativas, né? Então passei aí atrás também de algumas coisas que são mais significativas para preencher essa coleção, mas ela não só ter os consoles por ter, mas eu comecei a buscar os consoles que fazem sentido para uma função histórica, né? Então, entendi. Era isso também que eu ia te perguntar. É interessante você notar que, apesar de hoje nós termos consoles, né, o videogame ser muito mais socialmente aceito do que já foi há muito tempo atrás, no entanto, qualquer pessoa que veja a coleção vai reparar que, antigamente, haviam mais consoles no mercado do que nós temos hoje. Nós sim. temos hoje os principais, a gente tem Nintendo, Sony e Microsoft com consoles principais, porém, antigamente, as opções eram muito maiores. Até o crash dos videogames, né, em 83, em parte por culpa daquele cartucho Por culpa daquele cartucho do ET, é uma longa história. Mas até ali teve espaço para todo tipo de aventureiro, né, no mercado. Então, como a briga da patente ficou muito restrita a Magnavox e a Atari, os outros estavam se aproveitando disso, né? Então deixa os dois brigarem lá e a gente, né, vai fazendo os clones. Então começou com o Pong, virou a Pong Mania, que gerou todos os e legal que antigamente era possível você fazer um jogo inteiro uma pessoa só, uma única pessoa era capaz de fazer um jogo. Sim. Hoje você tem toda uma equipe, é impossível você fazer um jogo sozinho. Sim, lá, né, nessa época tinha, lógico, né, era bem restrito a um certo grupo também, mas você não tinha também, né, no desenvolvimento, você não tinha uma preocupação que hoje precisa ter um gráfico primoroso, precisa ter um gameplay que todas as pessoas gostem. Não, você tinha lá um cara que era programador. Mas você tocou agora num assunto curioso. Apesar de gameplay e gráfico ser uma coisa muito valorizada, eu tenho a impressão de que hoje gráfico é mais valorizado do que gameplay. Você também tem essa impressão, baseado na sua experiência de jogos antes. Você não acha que hoje o pessoal está focando demais nos gráficos e deixando muito de todo o resto do jogo a desejar? Mas eu acho que é o deslumbramento dessa geração, né? Da oitava geração. Porque, e eu acho que é tipo assim, né? O pessoal das grandes desenvolvedoras estão
No momento, assim, de abrir, né, rasgar a camisa e sair com o peito aberto em relação, assim, podemos fazer tudo que a gente quer e não podia. Então, é uma libertação daquela coisa, né, das limitações de hardware que se tinha antes. Então, havia muita limitação, quantidade de polígonos, mesmo desenvolvendo para a 7ª geração, entrando uma 8ª geração com consoles que são muito mais poderosos do que os da 7ª, em termos, né, da capacidade gráfica, processamento gráfico. Eu acho que as desenvolvedoras estão passando por esse momento. Podemos fazer computação gráfica de qualidade em real-time render. Você não atribui isso ao mercado, você atribui isso a uma característica das desenvolvedoras. Então não é uma coisa, o mercado que é muito gráficos lindo, sim, a desenvolvedora que está deslumbrada, querendo gastar todo o potencial dela. Porque se a gente for pensar, né, por exemplo, ver um Jurassic Park, o primeiro, a gente aceitava aquilo como sendo a realidade, né, como sendo um Jurassic Park, como sendo dinossauros de verdade. Você assiste hoje, você fala, nossa, que tosco, né, meu? Como é que a gente acreditava nessas coisas? Tem coisas bem piores. Sim, é óbvio. Não, tem coisas muito piores, e que ainda assim a gente aceitava. E eu acho que a gente acaba aceitando aquilo que a tecnologia do tempo que a gente está mostra. Então, se aquilo ali é onde dá para chegar, inconscientemente a gente adota aquilo como sendo ok, isso é válido. Entendi. Então, quem que traz isso, né? E na área dos games são as grandes desenvolvedoras, né? As publishers e as desenvolvedoras que falam, isso aqui é o que a gente está fazendo agora. E você começa a ver aquilo como, olha, isso aqui é a tecnologia, né? Isso aqui. Então, assim, aí, lógico, você olha, você fala, ainda não é o filme, né? Mas eu estava vendo um trailer, por exemplo, quando eu vi o primeiro trailer de The Witcher, eu comecei a ver o trailer e fiquei na dúvida. Eu falei, casca, mas isso é o filme ou é computação gráfica? Ou é computação gráfica. Então, aí depois, ok, era computação gráfica. Mas no começo, um negócio perfeito, assim. Então, eu acho que a gente passa a aceitar e processar a tecnologia e a própria tecnologia vai mostrando. E aí, eu acho que talvez a resposta disso, né, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que essa coisa do hiperrealista também tira um pouco da magia dos games. Pra mentira. É como a gente vê televisão hoje em Full HD. Antes você via o artista na TV, era um cara perfeito, porque a própria deficiência, né, da definição da TV não mostrava uma espinha que o cara tem, uma pinta, uma cicatriz, você não via. E hoje você vê. E isso acaba com a magia da TV no fim, né? E eu acho que os videogames também. Relacionada com isso que eu acho bem interessante, é uma coisa da psicologia. Existe um gráfico de aceitação do humano, a semelhança humana. Esse gráfico, o ser humano ele dá aquela aceitação boa até que chega naquele limite em que não é perfeitamente realista, mas também tá naquele meio termo de é muito bem feito, mas não chega a ser um humano de verdade, em que em vez de ter uma aceitação grande, há um estranhamento. Sim. Que é uma coisa que é o que a gente está caminhando para esse nível, né? Sim, são os robôs, né? Quando você vai ver e tanto que... Então, em vez do personagem ficar carismático, ele fica estranho. Exato. As pesquisas, né, mostram isso, né? E a pessoa prefere sente mais empatia com um cachorrinho, ou até mesmo com uma pedra, do que com um robô, né? Que chega Sim, parece muito humano, mas não é né? humano. É desagradável. A pesquisa que eu vi foi com a robô enfermeira. Então, mostrava o vídeo da robô enfermeira, e ela vinha, assim, e de repente virava assim, olá. E a galera, tipo, nossa, parece um zumbi, né? Então, a pessoa sente menos empatia do que se fosse com um pet, do que se fosse com uma pedra. Uma pedra. Do que com um robô, né? Então eu acho que tem um pouco disso também, né? Tira da magia de que, ok, é um videogame. E agora, para poder fechar, a pergunta que eu tô fazendo para todo mundo, você já sabe qual que é qual que é o seu gênero de jogo favorito? Eu gosto, assim, né? Hoje, favorito é aquilo que eu consigo jogar. Então, e eu tenho que ter muito cuidado com isso também, porque assim, né? O que eu gosto de jogar, o meu filho não pode jogar. Então,
Eu gosto de jogo de tiro em primeira pessoa, adoro. Então FPS total. Então FPS, né, de destruir as coisas assim. E e eu gosto de jogar à noite, porque à noite já foi todo mundo dormir, eu chego daqui da faculdade, sento lá e fico jogando madrugada dentro. Mas não é algo que eu faça assim com todo o prazer do mundo, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que dormir, daqui a pouco eu vou ter que parar, eu tenho que acordar cedo amanhã. Então deixa de ser assim o favorito, mas é aquilo que eu em parte gosto de jogar e daquilo que eu consigo jogar, porque também não me prende como prendia há um tempo atrás um outro gênero que eu gosto, que é RPG. Nossa, RPG é terrível nesse aspecto. Tem que ter toda uma dedicação. Você tem que sentar e ficar horas. Exato. Não dá pra ficar jogando assim uma horinha aqui, meia horinha lá, é impossível. Não tem como. Então, RPG é uma coisa que eu não consigo jogar mais, porque à noite eu já não tô com o espírito preparado para isso. Depois eu não vou ter o tempo que eu preciso para fazer isso. E por outro lado, os FPS que eu gosto, eu não gosto de jogar na frente do meu filho, porque eu acho que é ruim para ele, né, não tem idade ainda para assimilar isso. Até porque uma vez ele jogou com um Call of Duty com sobrinhos meus, e aí ele, né, no dia seguinte ele acordou assim, a primeira coisa que ele fez foi assim: pá, 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 te matei, papai. Eu falei, putz, eu tive tanto cuidado com esse negócio e um descuido assim, né, meio que, não que, lógico, eu sei que ele não vai se transformar num psicopata mirim, porque o ambiente em casa não é esse, mas a gente não sabe também, não tem controle de tudo que ele vê, de tudo que ele faz, de tudo que ele vai fazer na vida. Mas eu me preocupo um pouco com isso, eu não quero que ele veja eu jogando, porque ele imita muito, né? Então, se eu sou um espelho para ele, eu não quero, e ele não é capaz de entender que aquilo é videogame, né? Até porque você vai pegar que são hiperrealistas. Se ele não é capaz de ter esse discernimento, enquanto ele não tiver isso, eu não vou querer jogar na frente dele. Então, meus jogos favoritos hoje são os que eu consigo jogar, né? São esses. De todos os tempos, eu gostei mesmo. Eu acho que recentemente Skyrim, apesar de todos os bugs, tá na minha lista assim, de favoritos. Skyrim também tá na minha lista de favoritos. Quase queria um apocalipse zumbi quando foi lançado. E eu quase me tornei um desses zumbis. Joguei a gente fica um pouco de assim, esquecer de comer e dormir, porque eu tava preocupada demais comendo e dormindo no jogo. Eu fui dessas. Acontece. E é isso aí, galera. Acabei de conversar aqui com o professor Álvaro. Foi um prazer. Prazer foi meu. E espero que vocês tenham gostado da entrevista. Até mais.